Olá, amados! Sou Carmen Henneman e hoje quero começar o nosso vídeo fazendo-lhes uma importante pergunta. Alguma vez você já ouviu a palavra metamorfose? E como você a definiria? Bem, eu penso que isso é uma espécie de processo. E aqui usarei como exemplo o processo de transformação da borboleta, porque creio que é o mais conhecido. Então, segundo este processo, vemos que a larva, para transformar-se nesta linda e colorida borboleta, precisa anular-se a si mesma dentro de um casulo por um tempo indeterminado. Pelo fato de que implica em anular-se a si mesmo, então me dá a impressão de que essa é a parte mais difícil do processo. Porque o anular-se implica em renúncia, em negar-se a si mesmo, em abrir mãos, em desistir de si próprio, inclusive. Ou seja, implica em morrer. Porque, literalmente, a larva morre para dar à luz a um novo ser, a uma nova existência, neste caso, a borboleta. Isto é metamorfose. Então, a partir daqui, eu vou usar este exemplo e esse termo para comparar com a metamorfose que deve existir em nossa vida cristã. Vamos ver então o que diz a Bíblia sobre isto e como Deus trabalha e como deseja continuar trabalhando na minha e na tua vida, a fim de que sejamos mais parecidos ao seu Filho Jesus Cristo. Vejamos então que para uma melhor compreensão da palavra metamorfose, vamos direto à sua origem. Então, originalmente, metamorfose vem do latim metamorphosis e do grego metamorphosis. Ambas línguas seguem e concordam com a mesma tradução e interpretação da palavra metamorfose. Por essa razão, vamos estar usando tanto o latim quanto o grego e mais tarde também o hebraico para ver o que dizem essas importantes línguas sobre o nosso termo central desse dia. Junto com a origem, também trabalharemos com a etimologia da palavra. Agora, por que será que a etimologia é tão necessária para conhecer termos como a metamorfose? Em minha opinião, a etimologia é importante porque traz a palavra desde a sua raiz. E vindo desde a raiz, desde o mais interior, o mais dentro possível, nos revela o máximo de conceito, significado e também nos ensina um pouco mais sobre a sua aplicação. Então, etimologicamente, a palavra metamorfose se divide literalmente em três partes. A primeira é a palavra meta, que literalmente significa além ou além de, depois ou depois de, dando a entender algo que vai além do que imaginamos, do que pensamos, inclusive além do que podemos definir. E quando eu penso nesta palavra meta como além de, eu penso que a transformação ou a metamorfose que Deus está tratando de operar em nossas vidas não é algo pequeno, não é algo limitado, mas se refere literalmente a uma metamorfose completa, porque vai além de qualquer coisa que nós, por nós próprios, possamos fazer. A segunda parte, morfo, está aqui em morphe. E veja que morphe vem lá do latim, que não se escreve exatamente como o português. Então, morphe aqui, que é a parte central da palavra, se refere à forma externa ou à estrutura física da palavra. Neste caso, quando eu penso em morphe ou quando penso em algo externo, físico, eu imediatamente associo com o nosso testemunho ou com o nosso andar cristão. Isso é o que está por fora, isso é o que se pode ver. Então, quando eu penso em meu testemunho, por exemplo, eu penso que isso implica em tudo que inclui o meu caráter e, neste caso, o seu caráter.
Ou seja, o nosso caráter expressa a nossa conduta, expressões emocionais, psicológicas e outras, que inclusive mais tarde podem ser vistas na nossa vida social. Tudo isto é o externo, é o morfo, e que se manifesta ou se define desta forma. E a última parte é o osis, que também vem lá do latim, metamorfoses, como já vimos um slide antes, e que se refere a ações, condições ou estados que são partes do processo que ocorrem dentro de uma metamorfose. Então, como você vê, a etimologia é bem importante porque nos ajuda a entender que a meta vai muito além do que podemos calcular. O morfo se refere a tudo que se pode ver, porque é tudo que é externo ou estrutural, e o osis é o que alcança cada um desses aspectos em níveis diferentes. E não esqueça que o meta, por ir além, se refere à obra completa de Deus na nossa vida. O morfo, por ser externo, se refere ao nosso testemunho, que todos podem ver e que deve ser muito bem cuidado, porque a palavra do Senhor diz que ao nosso redor existem milhões e milhões de testemunhos vendo o que nós estamos fazendo e como estamos andando. Junto com a etimologia, também consideramos o conceito gramatical, que é bem importante para entender o que é esta palavra e como aplicá-la. Então, vemos que gramaticalmente, transformação ou metamorfose é literalmente mudança, alteração, modificação, reforma, conversão. Também é regressar, é transformação ou mais completamente é um processo de transformação para uma nova adequação. E, finalmente, é uma variação ou câmbio. Câmbio é mudança de um estado a outro. Agora, por que será que todas essas definições estão presentes aqui? Primeiro, porque elas vêm da gramática, certo? A gramática sempre nos ensina muito sobre o vocabulário, os termos que usamos. Mas também eu os trouxe aqui porque, apesar de que alguns contextos as apresentam todas juntas como sinônimos, de toda forma, existe uma pequena diferença entre elas que vale a pena observar porque elas se completam entre si. Ou seja, se consideramos o conceito de cada uma, vamos ver que a transformação que Deus quer operar em nossas vidas realmente terminará de forma completa e de forma total. Por exemplo, a mudança seria o quê? A mudança se refere à ação que produz algo novo. Ou seja, uma mudança sempre produz algo diferente e, neste caso, porque estamos tratando da metamorfose cristã ou da transformação em nossa vida cristã, esperamos que a mudança produza algo novo. A alteração torna o processo variável. Ou seja, variável no sentido de que antes éramos velhos, agora somos novos. Antes éramos mortos em nosso pecado, hoje estamos vivendo a própria vida de Cristo. Essa alteração é o ponto culminante relacionado à nossa transformação em Cristo. A modificação é aquilo que quebra o que era original. E quando menciono original, me refiro à nossa natureza pecaminosa. Antes, originalmente, éramos extremamente pecadores. E agora, quando o Senhor nos trouxe das trevas para a luz, da nossa vida velha para a nossa vida nova com Ele, então houve uma quebra do que éramos originalmente, que éramos essencialmente pecadores. A reforma se refere a um conserto ou a tornar algo velho novo. Ou seja, ele transforma o que era velho e faz disso algo novo. Substitui o velho pelo novo. Isso, neste caso, seria a reforma. A conversão indica a mudança de direção. Se antes de conhecer a Cristo estávamos indo para o lado esquerdo, agora que o conhecemos e andamos com ele, vamos para o lado direito. Mudamos completamente de direção, porque isto é convergir, isto é conversão. O regressar se refere a voltar ou regressar à imagem de Cristo, porque antes, em nossa vida de pecado, nos perdemos não só o contato com Cristo, a vida de Deus, mas também perdemos a mesma imagem de Cristo com que fomos criados lá no início. Então, quando Ele opera em nós essa transformação completa, segundo a meta da metamorfose,
podemos regressar à imagem plena de Cristo. E a transformação já sabemos que é o que produz algo diferente a partir do que já existe. Eu digo que a transformação ocorre a partir do que existe, porque eu não creio que Deus nos mate para criar outra pessoa ou para fazer nascer outra pessoa fisicamente falando. Não creio, já sabemos que não é assim. Então, a minha definição é que a transformação produz algo diferente a partir do que existe, no sentido de que ele trabalha conosco a partir do ponto em que estamos ou a partir da nossa própria existência. Agora, para ser mais completo, a transformação é, em caso, um processo. Como já vimos, é um processo de transformação. Este é o conceito mais completo para uma nova adequação. Ou seja, o processo de Deus é trazer-nos do que era velho para o novo e nos ajuda a adequar e tornar essa vida nova que Ele agora nos oferece a nossa vida natural. E, finalmente, a transformação se refere a uma variação ou um câmbio. Câmbio é uma mudança de um estado ao outro. Antes estávamos mortos e agora estamos vivos em Cristo Jesus, e esse é o estado a que me refiro. E é mais ou menos algo como vimos aqui nesta imagem. Vemos que neste processo a larva está bem aqui no início, pero como nos mostra esta foto, a larva nem sempre permanecerá como uma larva, porque ela naturalmente passará por este lento e contínuo processo de transformação. Vejamos então que paulatinamente ela vai cambiando, vai mudando, até chegar a ser esta linda, colorida e perfeita borboleta. Aqui ela é apenas larva. No seguinte passo, ela já começa a esconder-se dentro do casulo. Aqui ela está mais escondida, aqui ela está totalmente escondida. Esse é o processo da renúncia, da autoanulação. Aqui o casulo já está amadurecendo, e então no seguinte o casulo começa a abrir-se lentamente para dar luz a um novo ser. Na seguinte, ela já está quase fora. No último, ela já está fora da sua velha natureza e, finalmente, ela está livre. Ou seja, esse mesmo processo é o que, creio eu, Deus espera operar em nossas vidas e ainda com muito mais perfeição. Vemos também que a palavra transformação é encontrada lá no hebraico do Antigo Testamento. E o primeiro verbo que encontro para explicar ou para comparar com a nossa palavra em grego é a palavra lehatimia, lendo sempre da direita para a esquerda, porque é a forma correta de ler o hebraico. Lehatimia significa que é um câmbio que resulta em uma nova forma, substância, estado ou produto. Ou seja, este câmbio ou esta mudança ou esta transformação tem como resultado uma nova forma, uma nova substância, um novo estado ou um novo produto, e tudo mais novo, principalmente porque estamos falando da transformação ou da metamorfose cristã, daquele árduo e contínuo trabalho de transformação que Deus faz na minha e na tua vida, se permitirmos. A segunda palavra hebraica que encontro aqui, é o seguinte verbo, neste caso, esse é um verbo para expressar ou explicar a palavra transformação, é a palavra shinui. Shinui significa que? Shinui significa mudar, alterar, modificar, transfigurar, transformar, substituir ou converter. Veja que também são termos diferentes, porém que se unificam e concordam entre si, em que shinui e lehatimia ambos são transformação e que trabalham em diferentes aspectos, em diferentes níveis, em diferentes áreas, sempre em forma sequencial, sempre em forma ascendente, para cooperar com a nossa total transformação. Então, apesar de serem diferentes, eles podem aparecer juntos em algum contexto, porque eles se completam entre si. Vemos então que ambos termos, o lehatimia e o shinui,
Ambos se referem ao processo de ser diferente. Isso já sabemos, porque o Senhor nos trouxe da nossa vida velha de pecado para a sua vida nova de santidade. Então, produz algo diferente. Também se refere a substituir uma coisa por outra, o passado pelo presente, a morte pela vida, o velho pelo novo. Estamos substituindo e Deus nos está ajudando a substituir o que era velho pelo que Ele nos oferece hoje de novo, a fim de que vivamos em novidade de vida, como você sabe que a palavra de Deus diz. Também ambos se referem a tornar uma forma, natureza, conteúdo ou curso diferente do que é para o que deveria ser. Ou seja, tudo o que somos hoje, Ele nos transforma para o que Ele quer que sejamos, porque o que Deus quer é sempre o melhor para nós, por isso nem há que discutir sobre esse ponto. Eu coloco assim, diferente do que somos hoje ou do que fomos no passado, para o que deveríamos ou para o que devemos ser, para o que Ele deseja que sejamos, e na verdade é viver plenamente a sua vida, o que é muito melhor, tanto para mim quanto para ti. E também, ambos termos se referem a renunciar algo para receber outro em troca. Ou seja, jamais será possível receber e viver a vida nova que Deus tem para nossas vidas se não estamos dispostos a renunciar o nosso passado, os nossos pecados, a nossa velha natureza, os nossos maus hábitos e tudo quanto significa um estorvo, um problema, um obstáculo, um impedimento, um atraso, um retraso, tudo que nos puxa para trás, tudo que nos leva para baixo, tudo que nos anula, tudo que nos fere, tudo que nos enferma. O Senhor espera que renunciemos. E então, quando dissemos, Senhor, estou pronto, aqui estou disposto, Ele começa com esse poderoso processo de transformação e nos leva a passar por cada um desses passos até que a conversão ou a transformação seja plena. Assim que ao final, eu creio que veremos com muita alegria que a nossa direção mudou completamente, os nossos rumos, o nosso destino e tudo quanto é parte da nossa vida mudou drasticamente por causa da perfeita metamorfose de Deus. Agora veremos que a transformação genuína, segundo Deus, ocorre quando? Número 1, quando detectamos conscientemente aspectos pessoais de caráter, como, por exemplo, nosso aspecto habitual, ou seja, nossos hábitos, nossas emoções, aspecto emocional e o psicológico, que tratam das nossas reações. Esses 3 aspectos, em minha opinião, são suficientes para expressar o nosso caráter. Ou seja, o nosso caráter é formado basicamente desses 3 aspectos. E então esses 3 aspectos podem se manifestar, podem aparecer em nossa vida social ou comportamental, entre outras pessoas, em outros âmbitos, em outros ambientes. Então é possível que se não estamos bem em algum desses aspectos, isto também será visto aqui em nossa vida social. E se é assim, então tudo isso absolutamente precisa ser corrigido, precisa ser sarado, precisa ser restaurado, precisa ser transformado. E, irmãos, eu não sei vocês, mas eu, aqui no meu caso, não creio que eu possa fazer muita mudança na minha vida, mudança para melhor, sozinha. Não posso. Por isso, eu estou tratando de enfatizar que Deus é a nossa fonte, sua palavra é nosso guia, seu Espírito é o nosso principal ajudador. Sendo assim, eu creio que essa transformação ou esta metamorfose pode ser genuína, verdadeira, completa, plena e inclusive eterna, se admitimos, como diz o número 1, conscientemente que precisamos de ajuda, precisamos aqui ser restaurados. Número 2, a transformação genuína ocorre quando admitimos nossa necessidade de mudança. Nenhuma mudança vai ocorrer na minha ou na tua vida se nós não admitirmos que precisamos mudar.
se somos arrogantes, presunçosos, se somos autossuficientes, ou se preferimos estar como estamos, se gostamos da nossa vida pecaminosa, vergonhosa, então possivelmente não haverá mudança, porque é necessário admitir: eu preciso de ajuda para abandonar esses maus hábitos, para parar de mentir, para parar de chamar palavrões, para parar de brigar, para parar de expressar esse caráter tão forte, tão negativo que tenho. É preciso admitir que precisamos de mudança para que a transformação seja genuína, porque ninguém vai admitir no teu lugar, você tem que admitir e eu também. Número 3. A transformação genuína ocorre quando nos esforçamos. Ou seja, uma vez admitindo que precisamos de mudança, o seguinte passo é trabalhar fortemente conosco próprios. Como? Usando a disciplina, o autocontrole, o autodomínio, aqueles dons que o Espírito de Deus já nos deu e, ademais, colocar um pouco mais de esforço, mais do que normalmente colocamos, a fim de ajudar-nos a nós próprios a sobrepassar, sobreandar, sobrevencer todos os aspectos que já fazem parte da nossa vida. E então, com a nossa participação, todo o processo será mais fácil. É impossível que algo realmente suceda de forma completa e genuína se não há a nossa parte de trabalho, a nossa parte de esforço. Os anjos não vão vir fazer esse esforço por mim. Eu não creio nisso. Eu tenho parte de responsabilidade, devo esforçar-me e com a ajuda do Senhor lograremos o melhor. Número 4, a transformação genuína ocorre quando nos submetemos ao poderio de Cristo. Claro, porque tudo o que fazemos por nós próprios, segundo nossa força, segundo nossa capacidade, não termina bem sem Cristo. Se nos esforçamos, como diz o ponto número 3, com o poder de Cristo conseguiremos mais do que imaginamos, inclusive. Porém, sem este poder, todo o nosso esforço será basicamente em vão. Precisamos submeter-nos a Ele. Inclusive, a Bíblia diz em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Por isso, precisamos submeter-nos ao poderio de Cristo. Número 5, a transformação genuína ocorre quando dependemos totalmente dele. Ou seja, outra vez, depender de Deus e não de nós próprios. Dependência de Deus, dependência exclusiva, dependência máxima, dependência total de Deus e não de nós próprios. Porque, como já disse, se dependemos de nós próprios, o nosso esforço pode resultar em nada, pode ser zero. Agora, irmãos, vejam bem, a transformação genuína, que é o ponto deste momento, não ocorre como mágica. Ela ocorre quando eu e tu tomamos consciência desses aspectos e os aplicamos. É necessário estar conscientes de que necessitamos deixar o nosso caráter debaixo do poderio de Cristo, admitir que precisamos de mudança, nos esforçarmos, submetermos ao seu poder e dependermos dele. Então veremos grandes resultados. Agora, o mais importante sobre a metamorfose de Deus na nossa vida é que, como um processo, ela sempre avança e nunca retrocede. Ou seja, o que Deus faz, ele vai continuar fazendo. A própria Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a completará em Cristo Jesus. Então, veja bem, a metamorfose ou a transformação segundo Deus sempre avança, sempre vai além, sempre continua para a frente, para adiante, sempre prossegue e nunca retrocede. Deus não é como nós, que se aborrece por qualquer coisa e diz, bom, tu não queres, né? Então eu vou colocar tudo de volta lá. Isso não existe. Sua transformação em nossa vida nunca retrocede. Segundo, sempre progride ou progressa, nunca paralisa. Ou seja, Deus não esquece o que ele começou, ele não para, ele não muda de ideia. Eu, sinceramente, não creio nisso. Se fosse assim, eu, irmãos, já estaria bem perdida. Porém, como eu sei que Deus não para, por isso eu creio que continua avançando, porque Ele é o meu principal ajudador, como creio que é o teu também. Então, a transformação, ou o trabalho de transformação de Deus na nossa vida, ao passar por todo este processo que não é fácil, progressa ou progride.
e nunca paralisa. Por quê? Porque quem está à frente operando em nossas vidas essa obra de transformação é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, seus resultados são sempre positivos, nunca negativos. Por quê? Porque ele nunca para, ele nunca se detém. Pelo menos é o que nos diz o texto aqui a seguir. Vamos ver o que nos diz Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver que aqui há uns pontos bem importantes para entender o aspecto da transformação. Então, a primeira coisa que vimos é a primeira parte do texto. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Nesta primeira parte, o que eu vejo aqui é uma ordem. Deus aqui não nos está dando uma ideia simplesmente. Ele não está dando uma opinião. Ele não está fazendo um pedido. Ele não está fazendo uma súplica tampouco. Deus não está dando sequer uma opção. Ou seja, tu podes fazer isso ou isso, escolhe A ou B, um ou dois, não existe isso. O Senhor nos dá uma ordem e essa ordem é imperativa. Ele disse, transformem-se. E não pergunta se queremos ou se concordamos com a ideia. Ele sempre diz, façam, transformem-se. E uma coisa que eu observo no original grego, que vamos mostrar agora mesmo, é que a palavra transformar, ou o verbo transformar nesse texto, vem com a ideia, com a intenção progressiva. Ou seja, eu poderia ler assim, mas continuem transformando-se. É como se a nossa transformação já tivesse começado e o Senhor diz, continuem, 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 em forma progressiva. Então, a primeira coisa que vemos é uma ordem. Não se conformem, e o não se conformem aqui, o que seria se conforme? Não entrem na forma, não entrem no modelo, não entrem no estilo deste mundo, deste século ou desta era. Por quê? Possivelmente Deus não se agrada de como o mundo aí fora separado dele está andando. Por isso a palavra aqui é negativa, não aceito, não andem, porque eu não concordo que vocês se amoldem, que vocês se conformem, que vocês entrem na mesma forma deste mundo ou deste século. Mas aí vem o oposto do conformar. Transformem-se em forma progressiva. E quando pensamos em forma progressiva, aqui o texto não está progressivo, mas a intenção do texto no original é continuem transformando-se. Vemos então que a forma progressiva não é algo que acontece de uma só vez, não é instantâneo, nem mesmo quando aceitamos a Jesus como Salvador, o transformar não acontece de uma só vez, igual que o processo da santificação. Então, dia a dia, ano a ano, mês tras mês, experiência traz experiência, é que lograremos esse transformar segundo Deus. Assim como o processo de santificação que ocorre em toda a nossa vida cristã, até que Jesus Cristo volte. Então, é algo que ocorre, ou que deve ocorrer, todos os dias da nossa vida, porque não é algo instantâneo. A segunda parte, pela renovação da vossa mente. Veremos então que o pela, essa palavra aqui indica o meio, ou o modo, ou a forma, ou o instrumento pelo qual seremos transformados. Qual é a forma, o meio ou o modo? É a renovação, que é a seguinte palavra. Transformai-vos pela ou através da renovação. Agora, irmãos, a renovação aqui aparece literalmente como a condição para a transformação. Em outras palavras, se não há renovação, também não haverá transformação. Neste caso, como o transformar aparece em forma contínua ou progressiva, então a renovação deve ser diária. Devemos renovar-nos diariamente. Devemos experimentar um novo nível de comunhão com Deus diariamente, dia a dia, e não apenas esperar que isto seja instantâneo, porque não vai ser. Renovação do quê? Da vossa mente. Ou seja, aqui essa palavra mente não se refere ao aspecto físico do nosso corpo. Eu sei que alguns médicos dizem, por exemplo, quando vamos à consulta médica,
vou analisar ou vou fazer um estudo da tua mente, referindo à cabeça, ou cérebro, ou crânio. Porém, aqui nesse aspecto, a palavra se refere ao espiritual e se refere literalmente ao entendimento, que tem uma muito próxima associação com o discernimento. Neste caso, o Senhor nos diz: transformem-se, continuem transformando-se pela renovação contínua do vosso entendimento, através do discernimento do Espírito, porque os dois andam juntos. Conforme entendemos, discernimos. Conforme discernimos, entendemos mais. Então, a mente, só para mencionar, não se refere ao que é físico, mas se refere ao entendimento, à capacidade, ao nível de entendimento e discernimento. Para quê? Aí vem a finalidade. Para quê? Veja que isso é uma conclusão. É a meta, é o propósito do ser transformado segundo a renovação da nossa mente. Aqui vem a finalidade. Para quê? Experimenteis. A palavra experimenteis vem de experiência. Experiência revela ação prática, revela vida, revela experiência vivida, revela algo vivo, que não é algo paralisado, não é algo morto, não é algo estático. Ou seja, é uma ação, se refere a uma ação prática. Então, em outras palavras, o Senhor nos está mandando continuar transformando-nos sob a renovação contínua do nosso entendimento para continuar experimentando vida. Experimenteis vem de experiência. A experiência é ação prática. Não esqueça, não é algo estático, não fala de aparência, nem de aspecto espiritual, ou religioso, ou denominacional. Fala de vida. O Senhor nos manda transformar para viver a vida dele. Essa é a meta. E aí vem, experimenteis o quê? Experimenteis a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa primeira parte revela as boas qualidades da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa porque vem de Deus, que é bom. É agradável porque nos faz sentir muito melhor depois que somos transformados. Mesmo se sofremos durante o tempo de transformação, o final sempre será muito agradável e perfeita, porque não se rompe, porque não se quebra, porque não se mancha, porque não para, porque não retrocede, porque não tem defeito. Então é perfeita. E a última parte aqui menciona o nome daquele que é o dono e senhor dessa vontade, que neste caso é Deus. Então, neste caso, entendemos que a vontade de Deus é superior a qualquer outra vontade. Não existe aqui nenhum espaço para pensar que este processo pode ser humano, pode ser meu ou pode ser teu. Não existe espaço para pensar que é algo denominacional ou mesmo religioso. Não é. Essa vontade é de Deus, por isso o nome dele está aqui presente para marcar presença e dizer: ei, todo este processo aqui é meu, tudo isto aqui vem de mim, é a minha intenção máxima de te levar a viver originalmente a minha vida outra vez. Por isso Deus está aqui indicando que a vontade que é boa, agradável e perfeita é dele. Nada de nós pode ser bom, nada pode ser realmente agradável e nada, muito menos, perfeito. Impossível, pelo menos no meu caso. Não sei vocês, porém eu não creio que algo de mim realmente seja perfeito. Pela graça de Deus é que andamos, pela graça de Deus é que cremos, pela graça de Deus somos salvos. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, e bom, aí eu me situo. Vamos ver o que diz o original desse texto. O original do mesmo versículo diz assim: Kai me suschematidzeste, to aioni tuto ala metamorfoste, to anakainosei, to nos esto dokimatidzem, humas tito telematuteu, to agaton kai euareston kai teleon. É exatamente o mesmo versículo que vês aqui. Eu não vou mais explicar palavra por palavra, porque isso tomará muito tempo. E eu já expliquei aqui em português, que se torna mais fácil para os que estão me escutando, certo? Então, é o mesmo versículo, é um versículo muito lindo. E eu só marco aqui a palavra metamorfoste,
que refere-se a transformai-vos e que se refere a metamorfose. Então, a diferença do começo, que foi metamorfostei, a diferença está aqui na última parte, oste, porque se refere à segunda do plural. Transformai vós. E sabemos que o vós se refere à segunda do plural. Não é assim? Então, essa é a única diferença, mas se refere à mesma palavra metamorfose, que é uma palavra muito completa. Agora vamos ver que o processo de transformação ocorre em forma de ciclos. Ciclos chamados ciclos de transformação. E eles basicamente são dois. Um é o período de morte, como vimos lá na foto anterior, quando aquela larva morre, entra num casulo para então dar luz a um novo ser, que neste caso é a borboleta, o período de morte. Nesse período de morte, existe o período de autonegação, de renúncia, de abandono, de entrega. Ou seja, literalmente é a morte do eu para que a transformação seja plena, porque se não há uma morte do eu, incluindo todo o nosso orgulho, arrogância, soberba, autossuficiência, vaidade, desejos impuros, maus hábitos e tudo isto, se não há uma morte, não haverá lugar para a transformação. A transformação vai vir e vai dizer, eu já cheguei, mas aonde eu fico? Porque não há lugar, tu ainda estás cheio de muitas coisas velhas. Então é preciso morrer em todos esses aspectos negativos para que a transformação tenha lugar. A segunda parte do ciclo se chama fase de luto. Alguns autores dizem que período de morte e fase de luto são a mesma coisa. Eu, sinceramente, não creio, porque eu creio que depois da morte é que vem o luto, ou seja, o luto é o segmento da morte. Então, eu não consigo pensar que os dois são a mesma coisa. Fase de morte, período de luto, ou fase de luto, período de morte. Não creio. Eu creio que são duas coisas diferentes. Então, no período de morte, todo o nosso eu, carnal, pecaminoso, morre dentro deste processo de transformação para que o novo surja. E aqui na fase de luto é o tempo em que nós podemos ver e reconhecer o que de novo mudou na nossa vida. Reconhecer o bom que Deus fez, reconhecer que agora estamos livres daqueles vícios, vício de mentiras, vício de chamar palavrões, vício de julgar os outros, vício da fofoca, vício de condenar os demais, ou seja, todas essas coisas que sabemos muito bem como funciona na nossa vida, é o tempo então de reconhecer que já vencemos esta parte e agora o nosso processo se está completando, mais ou menos como aparece nessa imagem. No início, a larva era um ovo, depois o ovo se transformou no que ela é, que é uma larva. Porém, ela não é uma larva, ou não será uma larva para sempre. Aqui, o processo começa e ela lentamente começa a sofrer alguma modificação. Aqui se transformou em um casulo, no próximo ela estaria mais maduro, depois se abre, aqui já está quase fora e aqui já está livre totalmente da sua velha natureza, que era esta larva meio feinha aqui, que só se move arrastando-se. Agora ela voa bem alto porque ela está transformada. Essa é a meta de Deus, levar-nos a subir bem alto, levar-nos a alcançar novos níveis e a voar bem alto, depois de todo o processo da metamorfose que Ele espera fazer na nossa vida. Por isso a metamorfose de Deus é completa. E se refere à palavra meta, que está bem aqui na frente, meta, e que é literalmente plena ou completa. Bem, é mais ou menos como vimos aqui. Novamente vimos que aqui a metamorfose exigiu um processo ou um período de renúncia, que em outras palavras significa literalmente morrer. Morreu dentro do casulo para dar à luz um outro ser muito mais bonito. E isso é o que nos afirma esse texto aqui de João 12, 24, que diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, o grão de trigo plantado
plantado bem dentro da terra, ele deve morrer, porque senão dali não surgirá nenhum fruto, e nenhum fruto bom especialmente. Se não morrer, ele fica só, ele não produzirá, não dará fruto, e tampouco terá uma nova vida. Porém, se morrer, aqui é o contraste do não morrer, certo? Se ele chega a morrer, ele sim produzirá muito fruto. Este é o nosso caso. O processo da transformação ou a metamorfose de Deus na nossa vida exige renúncia, exige entrega, exige autonegação, que, em suma, podemos combinar tudo isso em uma só palavra: morte do eu. Eu não estou dizendo que vamos morrer fisicamente, mas vamos morrer a nossa vontade e, sobretudo, a nossa má índole, a nossa má vontade, a nossa má tendência, ou seja, o que é negativo em nossa vida deve morrer, para que então o novo homem surja e que já está aqui dentro de nós, porque uma vez que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o novo homem já habita em nós. Quando esse homem novo surgir, ele produzirá muito fruto em Cristo Jesus. Vamos ver então que isto é como uma ostra, especialmente uma ostra ferida, porque somente ferida ela pode produzir as pérolas. Vejamos então que esta foto nos mostra essas duas ostras. Aparentemente a foto não é muito bonita, as ostras não são muito bonitas, porém dentro delas, vejam quantas pérolas. Algumas ostras têm apenas uma pérola, porém é o suficiente para ver a riqueza que ela tem dentro, bem dentro dela e que está escondida. Então veja, as pérolas estão dentro, porém para que as pérolas sejam encontradas, a ostra deve ser ferida. Ou seja, ela é aberta e alguém tem que meter a mão nesse lugarzinho onde estão as pérolas escondidas, ou alguma ferramenta, ou qualquer coisa cortante, e arrancar as pérolas de lá. Então, no final do processo de transformação, podemos ver esta linda pérola que aparece aqui. Então, o início não parece muito com o fim, porém se trata da mesma pérola. Aqui está meio feinha, está escondida num lugar que não parece realmente ser muito bonito. Aqui, afinal, é uma linda joia. É difícil pensar que se trata da mesma pérola. Como foi que essa pérola chegou aqui, nessa caixinha linda e toda muito elegante, assim, mostrando todo o seu fulgor e beleza de pérola? Como isso sucedeu? Porque a ostra se submeteu à morte, literalmente, se submeteu a ser ferida e alguém bruscamente arrancou de dentro dela tudo que era sua riqueza e que agora finalmente pode ser vista. É o mesmo que ocorre conosco. Nós todos temos muito valor para Deus e só Ele pode ver o que há dentro de cada um de nós. Se permitirmos ser tocados por Ele, especialmente nessas áreas onde dói mais, final de tudo será que seremos como pérolas de altíssimo valor nas suas mãos e também na vida dos demais. Esta comparação também se faz com o ouro quando vai a uma alta temperatura. Veja bem, essa imagem mostra uma pedra grotesca, bruta, sem nenhuma beleza. É ouro, tem muito valor, porém não tem beleza. Para que tenha beleza, esse ouro tem que passar pelo fogo em alta temperatura ao ponto de ser derretido. Isso é máximo. Por isso vemos temperatura máxima. Ou seja, essa pedra bruta agora é líquida, para afinal se transformar em uma linda joia. Outra vez, é o que somos nós nas mãos do nosso Deus. Hoje somos meio brutos, não sabemos entender, não sabemos falar e alguns dizem uma pessoa outra vez disse, parecemos cavalos às vezes. Eu não gosto nem de dizer isso, porque os cavalos são bastante delicados e muito dóceis animais. Então não há muito como comparar os dois. O cavalo não se compara, ele está às vezes, lamentavelmente, até em um nível superior a alguns humanos.
porque realmente somos bem brutos às vezes, essa é a verdade. Então veja bem, o bruto daqui é a mesma linda joia que está aqui no final. Essa é a riqueza que Deus quer que eu e tu vejamos dentro de nós próprios. Porém, para chegar aqui nessa linda joia, a pedra bruta, que somos nós muitas vezes, precisamos passar pelo fogo e ser derretido ao máximo. Essa parte aqui mostra que o ouro, que essa pedra deixa de ser ela mesma. Ela desapareceu, ela morreu, ela não existe mais para então se transformar nisto aqui. Irmãos, a transformação segundo Deus não ocorrerá 100%, não será máxima, não será plena na nossa vida se não entendermos que precisamos ceder, precisamos escancarar as portas para Deus e inclusive confessar dizendo, Senhor, eu tenho tentado e não tenho conseguido, preciso da tua ajuda para mudar neste aspecto da minha vida. Quando isto suceder, nós que somos essa pedra bruta, começaremos a passar pelo processo. Aqui o fogo está ainda suave, está começando a esquentar. Quando chegar à temperatura máxima, a dor vai ser quase insuportável. Porém, temos alguém que nos consola durante o nosso tempo de renúncia e autonegação e nos ajudará a ver que no final somos uma linda joia que Ele pode e quer usar para a sua glória. Agora vejamos, o que será que acontece quando quebramos um ovo para ajudar o pintinho a sair mais rápido? Já pensaste nisto? O pintinho passa por um processo, né? Eu chamo pintinho aquele animalzinho que está dentro do ovo. Eu sei que eu estou falando para diferentes estados do Brasil, mas lá no meu estado a gente chama pintinho, que é o filho da galinha, que estão dentro do ovo, aí quando o ovo se rompe, sai um pintinho. Esse é o pintinho. Bem, agora o que acontece? Digamos que queremos que o pintinho saia mais rápido. Será que podemos fazer um buraquinho, uma rachadura no ovo e dizer, ei, pintinho, vem para fora porque está demorando muito? O que acontece se fizermos isto? Nós o matamos, não é assim? O pintinho vai até se assustar, vai talvez ter uma parada cardíaca e vai morrer ali mesmo. Ele não vai resistir, porque estamos violando o seu processo natural de espera. Então, isso não pode ser feito, assim como com uma pequena ave, também com as nossas vidas. O nosso processo não pode ser violado por nós, porque não vai funcionar. Agora, se forçamos um botão de rosa a sair mais rápido do galho para virar flor, o que será que acontece? Ou seja, o que acontece se forçamos um botão de rosa a sair mais rápido do galho para virar uma flor? Você sabe que é um botãozinho, né? Então o botão está todo fechadinho ali, todo bonitinho, ele tem uma cor bonita, mas ele ainda não está pronto para abrir porque o seu processo ainda não se completou. Mas de repente queremos que a flor apareça rápido e aí vamos lá e começamos a levantar os lados do botãozinho para todos os ângulos diferentes. O que vai acontecer? O botão vai morrer. O que vai suceder? Nós o matamos, certo? Porque estamos violando o seu processo, o seu tempo natural de espera. O que acontece se cooperamos para que uma borboleta saia do casulo mais rápido? Já estamos falando da borboleta. Se de repente decidimos ir lá naquele casulo, que é aquela bolsa que está penduradinha naquele galho, como já mostrei aqui em algumas fotos, o que acontece se decidimos romper aquele casulo para que a borboleta saia mais rápido? Nós a matamos, não é assim? Esses 3 exemplos aqui, somente eu trouxe para ajudar-nos juntos a entender que o processo de Deus também tem um tempo determinado. O processo dele para as aves está determinado. O processo dele para as flores está determinado. O processo dele para os animais está determinado. E muito mais ainda, o processo dele para ti e para mim está determinado. O que temos que fazer então? Precisamos esperar, porque Deus não precisa da nossa ajuda para completar o que Ele começou. Temos que esperar, porque
Há um tempo determinado que ele estabeleceu e que nós não podemos mudar. Por outro lado, eu penso, irmãos, que se Deus fosse tratar conosco bem rápido, digamos que aceitamos Jesus ontem, por exemplo, e se de ontem para hoje ele começa a tratar com todas as áreas de uma vez, arranca tudo que é feio, tudo que é sujo, arranca as raízes e revolve e remove tudo que há dentro, sabe o que vai acontecer? Isto que eu coloquei aqui, ele nos matará. Ou o processo duro, rápido e veloz nos matará, porque não suportaremos tanta dor, porque temos tantas áreas defeituosas, tantos problemas às vezes, tantas coisas encrostadas em nossas vidas, que se o Senhor trata tudo de uma vez, possivelmente nos matará, porque somos débeis, somos fracos, e a nossa estrutura não é super para suportar tanta dor do que nós próprios acumulamos no nosso passado. Então, o que temos que fazer em tudo isso? Temos que esperar. O processo tem seu tempo determinado. Não podemos saltar por cima deste fato, não podemos apressar a Deus, não podemos inventar nada no caminho, não podemos ajudar a nós próprios. Não podemos, porque tudo tem um tempo determinado, certo? Então, o que é feito por nós geralmente termina em nada. Por isso é melhor esperar no tempo de Deus. Agora veja bem, eu trouxe aqui essa ilustração que diz você mudou. Essa imagem aqui vemos a larva de um lado e a borboletinha que era antes dessa larva aqui do outro lado. Elas estão conversando. E a larva diz, você mudou. Uau, está assim surpresa, né? Você mudou. O que tomou? Tomou algum remédio? Alguma fórmula mágica? Que tomou? E a larva transformada diz, decisões. Só tomei algumas decisões, foi fácil. Agora, qual foi a decisão? Qual foi a primeira decisão que você acha que a larva aqui tomou? A decisão de admitir que precisava de ajuda, que precisava de mudança, não é assim? Bem, eu gosto dessas ilustrações porque são engraçadinhas, mas dizem muita coisa. A outra aqui do lado diz, aqui já é a larva transformada, que diz para a larva que ainda não mudou. Se você não se transformar, nunca vai voar. E isto é muito verdadeiro. Não só para a borboleta, mas para nós próprios aqui. Deus deseja colocar-nos em lugares mais altos. Em ministérios, por exemplo, Ele quer usar-nos de forma mais poderosa, mais marcante e mais impactante. Porém, se nós escolhermos ficar sempre atados, escondidos, amarrados à nossa velha natureza de pecado, nunca vamos poder voar como esta borboleta faz e pode ir alto e alto e alto. Vamos estar sempre aqui agarrados a um galho seco, agarrados à nossa vida seca do passado, geralmente uma vida de pecado, porque recusamos renunciar, recusamos autonegar-nos, recusamos entregar a Deus o que não é bom, os obstáculos, os problemas, os impedimentos, recusamos deixar tudo isso passar. Então essa mensagem tem muito sentido. Você nunca vai voar, nunca será usado por Deus, nunca vai chegar a posições mais altas, talvez nunca consiga concretizar teus próprios sonhos mais altos, porque você se recusa a ser transformado. Que essa imagem nos diga alguma coisa mais do que eu estou dizendo aqui. Então, você mudou, tinha que mudar. Essa é a minha conclusão com relação à pequena borboleta. Agora, veja bem, nesta parte final, eu concluo assim. Devemos permitir que nossa identidade venha de Deus. Permita que sua identidade venha de Deus. Nós temos a nossa identidade, porém nesse processo de restauração e de transformação e de metamorfose, veremos que ela não só será transformada e restaurada, mas inclusive chegaremos a parecer um pouco mais com o nosso Deus. E é isso que trato de mostrar nessa imagem. O gatinho aqui expressa alguém frágil, pequeno e muito limitado.
meio amedrontado, de repente, em alguns casos. Porém, quando ele se olha no espelho, quem ele vê? Isso aqui não é uma foto, isso aqui é um espelho. O gato se olha no espelho e vê um grande e feroz leão. Esta é a fase final da metamorfose, em minha opinião. Ver-nos como este leão, poderosamente revestidos do poder de Cristo. Quando nos vimos assim, revestidos, grandemente revestidos com o poder de Cristo, até mesmo a nossa imagem, ou a maneira como nos vemos, muda. Até mesmo a forma como nos vemos é diferente. Esta parte aqui é a parte final da transformação para mim. Quando eu me olhar no espelho um dia e ver, além da minha própria imagem, um Deus Todo-Poderoso que me levantou, que me elevou, que transformou de tal maneira que agora eu já não vejo mais a Carmen ilimitada, débil, assustada, cansada, estressada, preocupada e toda sobrecarregada. Agora eu vejo alguém livre e cheia do poder de Deus. Então eu verei claramente que verdadeiramente a metamorfose de Deus na minha vida funcionou para bem. E eu espero que este também seja o teu final ou a tua conclusão. Bem, como vimos, a metamorfose é sinônimo de renúncia, certo? De desistência e de abandono das coisas velhas. E tudo isso implica em morte, a morte do nosso eu. Morrer em nossa natureza pecaminosa, morrer em nosso orgulho, nossa vaidade, tudo quanto sabemos que não nos ajuda em nada e dar lugar a Deus. A pergunta aqui é: tu estás disposto? Então, eu espero que sim. Eu espero que tu, assim como eu, estejamos dispostos a submeter-nos a esse processo de transformação. Estar disposto? Pergunto eu novamente. Bem, eu espero que esse tema tenha acrescentado algo novo na tua vida e tenha enriquecido a tua esperança de que em Cristo tudo é possível. Te vejo então no próximo vídeo com um tema que venha do coração do nosso Deus para mim e para ti, ok? Então te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!